Painéis da Obsessão, capítulo 20, Processo Desobsessivo. Antes de demandarmos as atividades habituais, e porque fosse visível o júbilo da irmã Angélica em relação ao formoso cometimento da noite, com a consequente conquista para as hostes do bem do jovem Maurício, acerquei-me e, sem delongas, com caráter congratulatório, referi-me. Graças ao Senhor, foi logrado um resultado feliz em relação às dificuldades e empeços obsessivos que envolviam a atual jornada de nosso recém-converso. Naturalmente que agora serão mais fáceis as futuras conquistas e tudo há de transcorrer em clima de melhores possibilidades. A sábia entidade ouviu-me com simpatia. Contudo, em face de sua larga experiência em relação aos complexos problemas do comportamento humano, ademais em torno dos grilhões das obsessões, elucidou. De fato, o passo que foi dado é muito significativo no processo liberativo do nosso amigo. No entanto, não desconhecemos que surgirão graves desafios e embates vigorosos contínuos deverão ser travados ainda, a fim de que, a pouco e pouco, ele se desenovele do cipoal em que se enroscou através dos tempos. A obsessão é um resultado de um demorado convívio psíquico entre dois espíritos afins, seja pelo amor possessivo que desencadeia as paixões inferiores ou através do ódio que galvaniza os litigantes, emanando-os um ao outro com vigor. Quando são tomadas as primeiras providências para a terapia desalienante, surgem os efeitos mais imediatos como decorrência dessa atitude. Primeiro, a revolta do inimigo que muda a técnica da agressão, reformulando a sua programática perseguidora, mais atacando a presa com o objetivo de desanimá-la. Segundo, enseja uma falsa concessão de liberdade, isto é, afrouxa o cerco antes pertinaz, permanecendo, porém, em vigília, aguardando oportunidade para desferir um assalto fatal, no qual triunfem os seus planos infelizes. Na primeira hipótese, a vítima, não adestrada no conhecimento da desobsessão, porque se sente piorar, raciocina erradamente que a medicação lhe está sendo mais prejudicial do que a enfermidade. E, inspirada pelo compar, planeja abandonar o procedimento novo, o que às vezes realiza, permitindo à astuta entidade liberá-lo momentaneamente das sensações constritoras para surpreendê-lo mais tarde, quando as suas reservas de forças sejam menores e os recursos de equilíbrio se façam pouco viáveis. No segundo caso, sentindo-se menos opresso, o obsediado se crê desobrigado dos novos compromissos e volve às atitudes vulgares de antes, tombando posteriormente na urdidura hábil do seu vigilante carcereiro espiritual. Jesus afirmou com razão que o espírito imundo, ao sair do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando. Diz: voltarei para minha casa donde saí. Ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Ali entram e habitam. O último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Sempre é conveniente recordar que todo obsediado de hoje é algoz de ontem, que passou sem a conveniente correção moral, ora tombando na maldade que ele próprio cultivou. Dando-me margem para acompanhar o seu raciocínio, fez uma ligeira pausa e logo prosseguiu. Como é compreensível, o vício mental decorrente da convivência com o hóspede gera ideoplastias perniciosas de que se alimenta psiquicamente o hospedeiro.
Mesmo quando afastado o fator obsessivo, permanecem por largo tempo os hábitos negativos, engendrando imagens prejudiciais que constituem a psicosfera doentia, na qual se movimenta o paciente. Um dos mais severos esforços que os enfermos psíquicos por obsessão devem movimentar é o da reeducação mental, adaptando-se às ideias otimistas, aos pensamentos sadios, às construções edificantes. Neste capítulo, tornam-se imperiosas as leituras iluminativas, a oração inspiradora, o trabalho renovador, até que se criem hábitos morigerados, propiciadores de paisagem mental abençoada pelo reconforto e pelo equilíbrio. Graças a tais fatores, nem sempre a cura da obsessão ocorre quando são afastados os pobres perseguidores, mas somente quando os seus companheiros de luta instalam no mundo íntimo as bases do legítimo amor e do trabalho fraternal em favor do próximo, tanto quanto de si mesmos, através do reto cumprimento dos deveres. Porque os homens esperem sempre por milagres nos seus cometimentos, quando lhes são impostos o esforço e a dedicação através do tempo, quase sempre desertam do compromisso ou relaxam-no, dizendo-se desencantados com os outros de quem exigem uma conduta superior, que a si próprios não se permitem. Justificam-se sem justificarem os outros. Excusam-se, mas tornam-se juízes rigorosos daqueles com os quais convivem ou a quem recorrem, buscando ajuda. Por isso, a saúde mental, que decorre da liberação das alienações obsessivas, se faz difícil, porque ela depende, sobretudo, do enfermo, no máximo do seu esforço, e não exclusivamente do seu animoso perturbador. Consideremos ainda que a libertação de uma conjuntura desse tipo não imuniza ninguém em relação ao futuro, desde que não se erradiquem os fatores propiciadores do desequilíbrio psíquico. A pessoa sintonizará por fenômeno natural com outros espíritos, com os quais se afinará por identidade de propósitos, de sentimentos, de ideais. A mentora olhou o grupo que se dispersava entre sorrisos e comentou: somos otimistas diante desta gleba humana que deverá ser arroteada com o arado do amor e cultivada pelas mãos da caridade. Por este momento, tudo são planos felizes que se delineiam nas suas construções mentais. E isto é-lhes favorável, porque, persistindo nos pensamentos edificantes, irão produzindo energia positiva que destrói os cascões mentais em que se envolvem, rompendo a carapaça de sombra que os asfixia, ensejando-se aptidões para o trabalho abençoado, gerador de um clima emocional que, se for mantido, favorecê-los-á com a paz real. Liberados os inimigos que ora os afligem, à medida que crescem no bem, defrontarão outros problemas para resolver, que chegarão sucessivamente até o momento da liberdade plena. Ninguém espere repouso e prazer, nem anele de imediato por comodidade e por bem-estar que não merece. A terra é mãe generosa e a existência carnal constitui ensejo reparador, salvadas raras exceções, quando o espírito se encontra em ministério missionário e propulsionador do progresso da humanidade. Mesmo assim, nesses casos, a dor e a soledade, os testemunhos de muitos tipos não lhes ficam à margem. Jesus, que abençoou o trabalho e o dever com o próprio esforço, ensinou-nos que o crescimento para Deus
somente se dá através da lapidação íntima, através do labor da fraternidade verdadeira entre as criaturas do caminho da nossa evolução. Silenciando, despediu-se de imediato, deixando-me imerso em reflexões mais demoradas. Pelo hábito vicioso de examinar os problemas, pensando no próximo como fator causal deles, descobri naquele momento que mantinha a mesma atitude em relação aos processos obsessivos, acreditando ingenuamente que o simples afastamento do espírito perturbador favorecia a saúde física ou mental da pseudo-vítima, desconsiderando a sua urgente e significativa contribuição durante a larga convalescença, na qual recidivas lamentáveis e novos procedimentos desequilibrantes se instalam, a prejuízo da pessoa que se não propôs a uma recuperação plena. Começava desta forma, para Maurício, uma frente de batalha nova, cujas lutas se arrastariam por muito tempo a depender dele próprio.